não tem como começar o programa com um assunto outro que seja o Rio Grande do Sul. Sim. O senhor tomou a frente, junto com o governador de São Paulo, inclusive o governador Tarcísio, foram talvez os dois protagonistas de um movimento que depois arrastou outras autoridades para auxiliar o que vem ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, no resgate, enfim, oferecendo aquilo que foi possível no momento para ser oferecido. O senhor, como governador, alguém que ocupa um cargo similar ao do governador Eduardo Leite, seguramente tem as mesmas preocupações e está entendendo e compreendendo as aflições dele. Eu queria ouvi-lo sobre o que acontece no Rio Grande do Sul, sob a perspectiva de um mineiro que está auxiliando os gaúchos nesse momento. Bom, primeiro eu quero me solidarizar com os gaúchos. É muito triste nós assistirmos toda essa destruição. Em Minas Gerais eu já enfrentei tragédias, mas tenho certeza que o meu colega, o governador Eduardo Leite, está enfrentando algo muito maior. Em Minas Gerais nós já tivemos chuvas intensas, mas que afetam 30, 40 municípios, nada que se compare a mais de 200 municípios em situação de calamidade que nós estamos nesse momento assistindo lá nas terras gaúchas. E aquilo que está ao alcance do estado de Minas Gerais tem sido feito. O bom é que antes de todo esse advento, nós já tínhamos constituído o COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste, que inclui os 7 estados da região sul e os 4 da região sudeste, e já havíamos afinado as nossas conversas, inclusive caso algum estado enfrentasse uma grande tragédia, algo assim, que haveria uma pronta resposta. Apesar de tudo não estar ainda afinado, estruturado, estava sendo construído, assim que nós observamos que a situação no Rio Grande do Sul era muito, muito pior do que qualquer um poderia imaginar, nós fomos disponibilizando recursos. Nesse momento, pelo que eu tenho conhecimento, nós temos 5 ou 6 aeronaves de Minas Gerais lá, enviamos uma equipe de bombeiros experientes, especialistas em enchentes, já que Minas Gerais é uma terra onde isso também acontece com frequência, e, além disso, enviamos uma equipe da nossa empresa de saneamento básico, a Copasa, porque uma das grandes tragédias pós-tragédia é a falta de água. Como que você vai voltar para sua casa, que foi quase que destruída, perdeu tudo e ainda não tem água para lavar a pouca roupa que sobrou ou limpar aquilo que foi tão afetado? Então, uma equipe de 22 técnicos da nossa empresa de saneamento, a Copasa, foi para o Rio Grande do Sul hoje para auxiliar nesse religamento do abastecimento de água em diversas cidades da região. E à medida que o tempo passar, esse tipo de ajuda vai mudar. Empresas que fabricam material de construção em Minas já me ligaram falando, vê se o Rio Grande do Sul está precisando de material de construção. Eu falei, nós vamos ter de ver os danos primeiro e ver o que é possível ajudar depois. Nesse momento, o importante, o necessário é a ajuda humanitária. As pessoas estão precisando de roupas e de alimentos. E o grave é que vem uma frente fria lá, né? Me parece que depois de amanhã a temperatura vai cair bastante, dificultando qualquer ação, já que as pessoas não podem mais entrar na água como está acontecendo nesses últimos dias, em que a temperatura está mais alta. Mas nós estaremos acompanhando, tenho conversado com o governador Eduardo Leite e, à medida que o tempo passar, nós vamos ajustando essas ajudas, essa colaboração. E eu fico muito satisfeito de vários governadores estarem fazendo o mesmo também. Realmente é um advento que vou fazer 60 anos, não tinha visto no Brasil algo dessa magnitude. Governador, o que me chama muita atenção é que esse consórcio acabou criando uma liga dos estados e isso ajuda a mostrar como é importante essa descentralização do poder, para que tenha mais autonomia os governadores, para trocar experiências. E o senhor criou até uma relação até pessoal com esses governadores do Sul. O senhor não teve vontade de ir ao Rio Grande do Sul nessa hora,
dar ali um sobrevoo e um abraço de solidariedade ao governador Eduardo Leite? Bom, Dávila, eu liguei para ele, né? Eu acho que nesse momento ele está muito atarefado tentando socorrer as mais de 200 cidades em situação de calamidade. E sobrevoo não enche a barriga de ninguém, não leva não leva roupa que as pessoas estão precisando para ninguém. Eu fico um pouco decepcionado quando autoridades, né, começam a utilizar eventos como esse como meio que propaganda, como meio que divulgação pessoal. Nesse momento nós temos de mandar ajuda. Ficar lá se mostrando no meio da tragédia, na minha opinião, mais atrapalha do que colabora com os atingidos. Às vezes até uma afronta. Às vezes o helicóptero que poderia estar sendo utilizado para resgatar alguém, está sendo utilizado para uma autoridade se autopromover. Agora, a gente acompanhou hoje, né, inclusive, Dávila e o Piperno, ao longo do 3 em 1, as falas do presidente Lula, acompanhado do presidente Pacheco, do presidente Lira. Vamos acabar com a burocracia, vamos acelerar a liberação de verbas, enfim, toda uma mobilização. Em seguida, a ministra Simone Tebet, o ministro Padilha e tal, o governo mostrando ali uma celeridade nas ações. Mas, como o senhor acabou de destacar, o que importa é o efeito prático dessas ações, não o discurso, não a coletiva. Isso. O senhor já viveu situações em que precisou dessa relação com o governo federal e sabe desse trâmite, como tudo isso funciona. No discurso, tudo muito bonito. Como é a efetivação disso lá na ponta para vocês, governadores, que estão precisando colocar a mão na massa, precisam do dinheiro, precisam agir. E tem os prefeitos na outra ponta cobrando vocês por tudo isso. Bom, eu acho que isso aí é esperar para ver, né? Eu, pessoalmente, não sou otimista com relação a quem já governou o Brasil no passado por 14 anos, o mesmo partido que governa agora, e que já havia enfrentado situações de emergência, situações de calamidade, talvez não tão grande quanto essa agora, e está mais uma vez tentando alterar isso. Eu, sinceramente, não sou otimista. É um partido que quer mais burocracia, que quer mais Estado e não mais autonomia para as pessoas. E quando você concentra tudo fica muito engessado, tudo fica meio que emperrado, e é o que eu vejo. É um governo que quer cada vez mais Estado, mais complicações, mais leis, e não o caminho contrário. Vamos aguardar. Espero que dessa vez, quem sabe, venhamos a ter aí um caminho diferente. Mas eu, pessoalmente, não sou otimista.